Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta pequena casa tão grande no plano espiritual, nossa casa fraterna, aprendizes da fraternidade, que junto aqui aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga e benfeitora, os dirigentes deste grupo, ao qual nos aguarda, já preparando o ambiente para que sejamos recebidos e já sabendo a necessidade de cada um de nós. Como disse a nossa irmã, desde que chegamos ao portão, já estamos sendo acolhidos, abraçados, tratados e recebemos tantas bênçãos, tantas que nem imaginamos e nem sabemos que recebemos, porque nosso Pai é misericordioso, é bondoso. E Jesus disse: quando estarem reunidos em meu nome, uma ou duas pessoas, eu estarei entre vós. E aqui se encontra nosso Mestre Jesus, presente em nosso coração, em nosso espírito, nos preparando para as suas palavras libertadoras, para o ensinamento dessa noite, para que possamos absorver o que melhor conseguirmos e levarmos este abraço de luz para nossos lares, essa orientação amiga, este amor que recebemos quando estamos todos reunidos aqui. Sendo assim, agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença dos nossos irmãos que se encontram do outro lado da tela. Também os convidamos para que possam visitar a nossa casa, que ao chegarem ao portão também sejam recebidos, que possam receber na água fluidificada o remédio necessário para as suas necessidades e assim serem tratados com o benefício do passe. Nossos irmãos passistas que ali se encontram preparados para recebê-los com muito amor junto à equipe espiritual. E assim, meus irmãos, convido a todos para fecharem os seus olhos, para elevarem os vossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, deixando todos os aborrecimentos, todas as preocupações fora da nossa mente, do nosso coração, nos preparando assim, sob essa luz divina, para recebermos as orientações de hoje, através das palavras que forem pronunciadas aqui, pela permissão de nosso Mestre Jesus. E assim, iniciamos a nossa palestra, agradecendo a Deus pela permissão que nos é dada. E assim, convido aos nossos irmãos para participarem, sendo que quando fazemos uma palestra, minhas queridas irmãs concordam, o primeiro recado é para nós mesmos, que estamos dizendo, que estamos falando, que estamos expondo. Para nós, em primeiro lugar, chega o aprendizado, porque nós também precisamos aprender. E que Jesus nos capacite para interagirmos uns com os outros, no entendimento desta noite. E hoje, meus irmãos, trouxe para vocês uma pequena palestra referente a um evento que passei em minha vida, que me trouxe grande aprendizado. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque, como diz o nosso dirigente espiritual, o nosso dirigente da casa, são as experiências que nós passamos que nos faz pessoas melhores, sábias, que possamos ajudar os outros através dos exemplos e desses aprendizados. E vou expor aqui o seguinte, sobre a vida. E vou perguntar a cada um de vocês, o que vocês acham que é o maior mistério da vida? O que você acha que
você age. Senhor, você... Qual é o maior mistério? Na doutrina espírita, para o espiritismo, realmente, a vida é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual que se estende além da matéria. Quando conhecemos a doutrina espírita e temos esse entendimento, ela nos traz uma grande verdade, nos traz o conhecimento de tudo aquilo que na jornada da nossa vida nós nos interrogamos: para que estou aqui? Da onde eu vim? Qual é a minha missão? Para onde eu vou? Graças a essa doutrina maravilhosa, como conversava lá fora com uma irmã espiritual e com nossa irmã da casa, a nossa jornada, os nossos aprendizados vêm nos trazendo muitas experiências. E essa doutrina nos esclarece em todas as situações que passamos na vida. Por que aquele sofre? Por que aquele passa por privacidades? Às vezes queremos ajudar as pessoas, mas aquele auxílio não é para aquele momento. Aí ficamos frustrados porque não conseguimos ajudar. Mas o nosso Pai sabe, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E teve um tempo atrás, fui voluntária numa casa espírita, onde tem um asilo de pessoas, de velhinhos, e eu era voluntária no serviço de todos os domingos ali, a ajudar na recepção. Eu reparti esse relato com os nossos irmãos aqui da casa e achei interessante repartir com vocês também, porque eles se sentiram emocionados com essa história dessa senhorinha. Eu vou dar o nome dela de senhorinha. Quando eu estava trabalhando na recepção junto às minhas amigas e o dirigente do passe, que trabalhava também conosco, eu conheci essa senhorinha ali naquele centro, naquele asilo, que ela participava, né, também das palestras, porque ela conseguia se locomover, era muito inteligente, carinhosa, não tinha quem não se apaixonasse por ela. Foi amor à primeira vista, desde o momento que ela saiu da salinha com aqueles cabelos brancos, aqueles olhos azuis, parecia o céu, os cabelos nevoados, parecendo as nuvens, de um carinho tão grande para todos que ela chegava, que não tinha como querer abraçar aquela criatura. Um dia ela chegou na recepção, com 2 papelzinhos na mão, e nos disse assim: vocês podem, por gentileza, ligarem para esse número? Falei, claro que podemos. O nosso dirigente tinha nos avisado que ela, todos os domingos, chegava na recepção para que ligasse para seus 2 filhos. E aquele dia era eu que estava ali. Peguei, disquei o número, mas demorou muito, muito. Ela com os olhinhos brilhando, olhando para mim, esperando a hora que falasse alô naquele telefone. E eu pensava, Senhor, ajuda que eles atendem o telefone, porque eu olhava aquele sentimento que saía dela, aquela ansiedade de falar com o filho. E logo atenderam. Falei, aqui é da casa tal, do asilo, e a sua mãe está aguardando para falar com o senhor. Ah, pois não, uma voz firme, posso falar com ela? E essa senhorinha chegou no telefone assim: bom dia, meu filho, como você está? Ah, sim. E as crianças? Devem estar aprontando muita arte. Elas são tão lindas. Ah, estão indo na escola. Que bom. E no seu trabalho, meu filho, está tudo bem?
espero que esteja tudo bem. E a sua esposa, minha nora? Ah, que bom, ela não está agora. Ai, mas que bom que vocês estão bem. Um grande domingo. Um beijo, meu filho. Um beijo nas minhas netas e na sua esposa. Quando ela desligou o telefone, o sorriso dela vinha de orelha a orelha. Tamanha felicidade por ter ouvido a voz do filho. Naquele momento, olhei para aquela senhorinha e senti um aperto tão grande no meu coração. Olhei para a cara do meu rosto do meu dirigente, das minhas amigas, e nos entreolhamos. Dali ela saiu, agradeceu e entrou para o asilo. Mas eu, que não paro em lugar nenhum, falei para minhas amigas: agora vocês assumem o telefone, que eu vou lá conversar com os idosos. Porque eu queria ficar um pouco próximo desse pequeno anjo de idade. E ali vi que essa senhorinha tratava com tanto carinho aqueles velhinhos. Muitos tremiam, outros não enxergavam. E ali ela fazia um trabalho de auxílio. Ajudava aquele que não enxergava a pôr a comida na boca, porque as enfermeiras estavam ocupadas. O que não conseguia enxergar, ela pegava o livro e sentava carinhosamente do lado daquele irmão e lia um pequeno trecho daquele livro. E eu olhava para aquela senhora e dizia: ela continua sorrindo, mas ela continua amando. No outro domingo, que eu voltei àquele asilo, lá estava ela novamente. E veio na recepção, como sempre, 10 horas. Vocês podem ligar para mim? E novamente tudo se repetiu. As mesmas palavras de carinho, de amor, de ternura e de preocupação. Ela virou para mim com um grande sorriso e disse para mim: vou te fazer uma pergunta. Com o dedinho torto e tremendo, com aqueles olhinhos azul, aquele carinho que jamais eu negaria aquele pedido, e falou assim para mim: você sabe qual é o maior mistério da vida? Entreolhamos, mas não respondemos nada. Gostaríamos que ela sentisse com uma questão que ninguém saberia responder para ela, porque esperávamos dela a resposta. E continuamos o trabalho, e ela entrou novamente, e da mesma forma, ajudando, auxiliando a todos ali. Nunca vi ela triste, aborrecida, ressentida ou magoada. Aí um dia, por curiosidade, cheguei ao dirigente e perguntei: eu vejo que há muito tempo eu estou aqui, e todos os domingos ela liga, sem faltar um, e sempre no mesmo horário, disciplinadíssima. Ela vinha toda penteadinha, com um batonzinho roxo no rosto, arrumadinha, e percebi que ela se amava muito. Ela não era vaidosa, ela se amava. E percebi também que o amor dela se irradiava e se estendia a todos aqueles velhinhos que estavam junto com ela, e ela era feliz. Percebi a felicidade nos olhos dela. E o meu dirigente disse assim: todos os domingos ela vem aqui e liga com sequência aos filhos. Mas esses filhos, quando eles vêm visitar ela, quando trazem os netos, com as esposas, as noras, né, para que vejam ela, ele olhou para mim com os olhos lacrimejando e falou: eles nunca vieram, desde que ela entrou aqui. Aí me surgiu uma indagação. Creio que essa senhora nunca deve ter sido uma má mãe, e nem um mau ser humano, porque dela se irradia tanto amor, tanta gentileza,
E você não vê revolta nessa pessoa. Ela é um ser humano bom. Aí comecei a refletir. E tem uma passagem no Evangelho que me chama muita atenção. Quando Jesus estava no deserto. Jesus estava no deserto e ele foi conduzido para ser tentado. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Mas depois ele teve muita fome. E quando Jesus estava passando por este momento, o tentador veio até Jesus e disse: se és tu o Filho de Deus, pede a essas pedras que se formem em pão. Jesus humildemente virou a esse ser e disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não contente ainda, este mesmo ser levou Jesus a um monte muito alto. E dali mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, todas as glórias da terra. E disse: se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei tudo. E Jesus disse: afasta-se de mim, pois está escrito: adorarás o Senhor Deus e só a Ele prestarás culto. O que tiramos disso? Vemos que no mundo de hoje as pessoas estão muito, muito afastadas de Deus. Estão perdendo a fé. Estão se afastando da essência divina. Estão se enfraquecendo. E o mundo aí está chamando a todos. A ganância, os bens materiais, a fortuna, a competição para um emprego melhor, para patamares maiores, a riqueza. Somos seduzidos para os bens materiais e esquecemos do nosso ser espiritual. Aí começamos a pensar no ter, esquecemos do ser. Quando eu via naquela velhinha a oportunidade que ela tinha de falar com os filhos, mas esses filhos nunca apareciam, porque eram muito ocupados. Não que eles não tivessem amor a ela, tinham. Eles queriam que ela estivesse num lugar bem cuidada, aonde ela pudesse receber todos os recursos, mas eles não tinham tempo. E se formos pensar, eles não tinham vida. O que é a vida, meus irmãos? A vida é um tempo tão precioso que temos aqui na Terra, que a desperdiçamos em poucos momentos. Esquecemos das pessoas mais afetuosas da nossa vida, pessoas que nos amam, que se preocupam conosco, pessoas que são felizes sem ter nada, nos dão um exemplo de vida que não é necessário ser rico para ser feliz. Não é necessário concorrer com tantas pessoas para você se sentir amado. Nessa passagem, essa senhora me mostrou que para ela não importava se ela tinha atenção, se ela não tinha, se eles amavam ou demonstravam amor para ela. Para ela, o importante era saber que eles estavam bem. Era o amor incondicional. Ela compreendia a situação que ela vivia
E ela sabia que porque ela estava ali, e sabia do seu merecimento. Era uma pessoa sábia, que me ensinou que independente da situação que passamos na vida, com as pessoas que passamos, seja elas quem for, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, nossos amigos em religião, em comunhão, que o importante é você amar. O importante é ser quem você é. É não perder a nossa essência. É permanecermos firmes na fé, independente de qual situação. Como eu conversava com a nossa irmã também lá fora. A fé é muito importante, meus irmãos. Às vezes estamos num momento tão difícil da nossa vida, que talvez não achamos mais saída e achamos que nada mais de bom vai nos acontecer e acabamos desistindo. E muitas vezes aniquilamos a nossa vida. Muitos por não conhecerem a verdade. Muitos por não procurarem o conhecimento. Acham que Deus não existe, que Deus não está mais ali. Por que estou nesse mundo? Que vida é essa? Para que eu vivo? Nem Deus eu encontro o que Ele está fazendo neste momento. Não é mesmo? Como dissemos. Nessa pequenina fase que passei, de ver essa senhora ligando para os filhos, ajudando os seus irmãos do asilo, aprendi muita coisa. E volto a uma segunda passagem do Evangelho, aonde Jesus estende as suas mãos aos discípulos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem são minhas irmãs? Então, ele olhou em volta, olhou para os que estavam ao seu redor e disse aos seus discípulos: aqui estão a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Pois quem faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. Jesus aproveitou a chegada da sua família naquele momento para mostrar a diferença que existe entre o parentesco corporal e o espiritual. Aí eu digo para vocês, quando eu vi essa senhora tratando dos seus amigos, seus colegas do asilo, ali ela via o carinho da sua família, o amor que ela queria receber e o amor que ela queria dar, ela fazia presente naquele momento. Quando ele penteava o cabelo da amiga, que não podia jamais mexer as suas mãos. Quando ela lia uma história do livro, para aquele irmão que estava triste, desolado num canto. Quando ela pegava aquela comida e ajudava a sua amiguinha a comer, porque tinha vontade, mas já não tinha os dentinhos, já não tinha como se mover, e ela ajudava a matar aquela vontade. Quando ela dava um abraço feliz na amiga que fazia aniversário e queria soprar a velhinha da amiga do bolo, duas crianças brincando. Ali eu vi naquela senhora um amor que nós esquecemos de praticar. Porque o amor de verdade
só é aquele que a gente dá para o filho, não só aquele que a gente dá para um pai, para uma mãe. São nossos irmãos carentes dessa jornada. São tão carentes e vazios. São nossos irmãos. Precisam se alimentar do nosso amor. E muitas pessoas que não entendem, dizem, não é problema meu. É problema nosso sim. É problema nosso sim, meus irmãos. Porque aquilo que nós queremos que seja feito para nós, nós também devemos fazer para o outro. Nunca, jamais seremos felizes nessa jornada que se chama vida, que estamos encarnados nesse planeta Terra para podermos evoluir e progredir. Não seremos felizes enquanto nós estivermos passando por algum lugar e vendo alguém sentindo fome, enquanto vemos alguém sentindo frio, enquanto vemos pessoas abandonadas pela família, ignoradas. Não podemos ser felizes se sabemos que nossos irmãos em humanidade estão sofrendo. A felicidade não é deste mundo, a felicidade não é material. A felicidade é um estado de espírito, aonde a nossa consciência se encontra em paz pelo dever cumprido. E é isso que o Pai quer de cada um de nós. E é isso que eu aprendi com aquela senhorinha, os cabelinhos brancos, nevoados, os olhinhos azuis, que me ensinou o amor incondicional, me mostrou o que é perdoar, me mostrou o que é compreender o outro no estado que ele se encontra, mesmo sendo um filho, mesmo sendo alguém tão próximo, e mesmo a um estranho que nunca foi nada dela na vida, que ela abraçou, que ela cuidou e que ela amou de verdade, porque fazia parte da jornada dela. Então, a vida não se encerra só no meio em que vivemos, com as pessoas que amamos. A vida é muito mais que isso. E novamente ela chegou naquela recepção sorrindo, naquele dia, e falou para mim: vocês já descobriram o que é e qual é o maior segredo da vida? Sorrindo. Eu falei para ela: eu posso dar um abraço na senhora? Ela falou: pode e deve. Eu abracei aquela senhorinha como se fosse minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos, e como se fosse Jesus. Virei para ela e falei: eu estou tão curiosa, então a senhora fala para mim qual é o maior segredo da vida? Porque a gente não sabe. Ela voltou o dedinho dela, sorrindo novamente, e disse: o maior segredo da vida é a morte. Olhamos uns para os outros. Realmente. Por quê? Perguntei a ela. Porque a morte não existe. Porque nós somos vivos e vamos continuar vivos. Abracei-a novamente. Passando alguns dias, eu voltei ao asilo. E sentada na recepção, estava cheia de perguntas para fazer aquela senhorinha,
Queria sentar naquele jardim do asilo e passar horas conversando com ela, porque ela sentava ao lado dos seus amigos e ouvia a história de cada um, as jornadas, as dificuldades e os ensinamentos de vida dos amigos que lhe acompanhavam naquela casa. E ouvia pacientemente. Isso é caridade e aprendizado. E eu gostaria daquele dia, ensolarado, com o céu tão azul quanto os olhos dela, sentar naquele banquinho e conversar com ela. Falei, hoje eu vou. Deu 10 horas e eu ansiosa olhando para o relógio. Deu 10h10. Aí deu 10h20. E logo foi 10h30. Cheguei no meu dirigente e perguntei: cadê a senhorinha? Ela está atrasada. Ela é pontual. Ele passou as mãos no meu ombro, olhou para mim e disse: você não sabe? Eu falei, eu não sei o quê. Ela desencarnou. Naquele momento, me deu uma sensação de perda tão grande, como se fosse uma pessoa da minha família. E aí vem mais um aprendizado. Todos nós somos uma família. Que possamos assim, intuída pelo irmão espiritual, nos amarmos como irmãos. Minha filha, é assim que devemos nos amar, nos perdoando, nos ajudando, nos compreendemos cada um como é, aceitando os erros, as dificuldades de cada pessoa e tentando ajudar a cada um como podemos. E aí, nosso dirigente da nossa casa, aprendiz da fraternidade, disse para mim: verdade, mas também digo a vocês que o maior segredo da vida, dito pelos nossos irmãos espirituais, é o seguinte: o maior segredo da vida, meus irmãos, é a vida eterna. Esse é o maior segredo da vida, porque não morremos, nosso corpo se vai, a nossa vida continua. Podemos morrer e morrer várias vezes, encarnar e encarnar, mas continuaremos vivendo. Então essa senhorinha me deixou essa singela pérola que vou guardar para a minha vida eterna e repartir com todos aqueles que passam pelo meu caminho. E quando conversei com o nosso dirigente de curso sobre isso, visualizei a nossa irmã no mundo espiritual, dizendo assim para mim: agora, minha irmã, eu estou dizendo aqui qual é o maior segredo da morte. E eu digo para esses irmãos aqui que estão comigo que o maior segredo da morte é a vida. Então, assim, meus irmãos, espero que todos tenham aproveitado esta passagem dessa nossa irmãzinha, nossa irmã espiritual, que eu tive o privilégio de conhecer, que passou pela minha vida e deixou um tesouro muito grande para mim. Não importa, meus irmãos, não importa o que falo, não importa o que passamos, o importante é como nós agimos, quais são as nossas atitudes. O mais importante, não deixarmos a fé e não deixarmos de ser nós mesmos.
Eu agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade de ter repartido com vocês esse momento. E assim, convido a todos a fecharem os vossos olhos e erguermos os nossos pensamentos ao nosso divino Mestre Jesus. E lhe dizer assim: Senhor Jesus, que possamos, Senhor, receber de Ti neste momento a Tua paz, a Tua luz, que possamos prosseguir a nossa jornada de vida eterna, amadurecendo o nosso espírito, o nosso coração, acolhendo todas as almas e todos os irmãos que passam pela nossa vida nessa jornada, que possamos amar, Senhor, como Tu nos amou, que possamos repartir um pouco de nós para todos aqueles que nos procuram, que possamos aprender a doar o verdadeiro amor, a repartir os nossos tesouros, não abandonarmos nunca a nossa fé, Pai, esse tesouro precioso. Que possamos, Senhor, ser os Seus filhos verdadeiros nessa seara. Mesmo que o mundo possa nos trazer tormentos e aflições, mas sabemos, Pai, que Tu vencestes o mundo. Que possamos ter a confiança infinita no Teu amor, na Sua bondade, na Sua misericórdia. E que possamos, Senhor, hoje sairmos daqui preenchidos do Teu amor e da Tua luz. E que possamos, no transcorrer deste caminho, espalharmos essas bênçãos recebidas nesta noite. Elevamos, Senhor, ao nosso Pai, a oração que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Pai, de todos os males. E o maior deles, Pai, é ficar afastados de Ti e de Seus santos ensinamentos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite aos nossos irmãos.